Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Preparado para a nossa primeira aula de matemática do segundo trimestre? Então deixa do ladinho aí o livro integrado de vocês, volume 2, e vamos lá acompanhar. E eu peço também no decorrer das aulas que vocês acompanhem do livro de vocês, porque tem algumas imagens aqui que eu tirei da apostila de vocês, que vocês não conseguirão visualizar o que está escrito, mas então aí vocês me acompanhem nas páginas, certo? Então vamos lá para a nossa primeira aula do segundo bimestre. No livro integrado de vocês, nós já começamos pela unidade 4 e nós vamos rever frações, volume e polígonos. Frações e polígonos vocês já estudaram nos anos anteriores, certo? Então nós só vamos recordar o que são cada um, beleza? Então vamos lá. Aí, toda a unidade, como vocês sabem, o livro traz uma imagem, certo? Tanto da minha disciplina de matemática como as demais, sempre o livro traz uma imagem que vocês vão analisar. Então, eu quero que vocês analisem essa imagem. Observe essa imagem aí, e eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês e vocês vão analisar ela, tá bom? A primeira pergunta: que lugar é esse? Que lugar é esse, hein, pessoal? Pensem aí, analisem aí de que lugar está retratando essa imagem. Observe os utensílios, observem os objetos que estão aí. Então, analisem. Próxima pergunta: quantos cubos há na forma? Quantos cubos de gelo há aqui nessa forminha, gente? Quanto tem? Observem aí, contem e vamos ver quantos cubinhos de gelo há nessa forma. E quantos estão faltando? Observem que na imagem está faltando alguns cubos de gelo, certo? Quantos são? Analisaram? Lá na página 4 de vocês, nós vamos falar de uma parte, duas partes, várias partes. Então aí vocês têm uma imagem que retrata a divisão, ou seja, a fração é a divisão, certo? Acontece que nós usamos um número e embaixo do outro, certo? Então aqui, diz assim a situação, o problema aí. Dorothy foi a uma loja de utensílios para cozinhas comprar formas de bolo especiais. Veja a seguir os modelos pelos quais ela se interessou. Essa forma possibilita assar bolos de 2 sabores do mesmo tamanho, certo? Que fração do bolo corresponde a cada sabor? Então, vocês aí na página 4 do livro de vocês, observem essa imagem. Qual é a fração que corresponde aqui? Se eu vou fazer 2 bolos, qual é a quantidade que dá aqui, meus amores? Observem quantos espaços tem essa forma. Quanto tem, hein, pessoal? Quantos espaços tem? Ó, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. Mas acontece que ela vai fazer 2 sabores do mesmo tamanho. Se eu for representar isso em fração, se ela vai usar do mesmo tamanho, ela vai utilizar essa parte maior aqui? Não, né? Porque essa parte maior não é do mesmo tamanho que as demais. Observe que, ó, as divisões aqui. Quantas divisões tem essa forma? No livro de vocês dá para ver certinho a quantidade, certo? Aqui, ó, na página 4 do livro de vocês, a forma aqui está mais visível. Então, ela não tem 3 divisões, ela tem 2, tá? Observem aqui que aqui a imagem está um pouquinho embaçada, mas no livro de vocês conseguem visualizar. Esse pedaço aqui é do mesmo tamanho que esse. Se ela vai fazer 2 bolos, de 2 sabores, que fração corresponde a isso daqui? Quantas divisões tem aqui? Quantas tem? 2. Se ela vai fazer 2 sabores, de cada do mesmo tamanho, será o quê? Qual a fração? 1 meio, certo? Adiante. Na mesma página, tem essa outra forma aí, ela está dividida. Com essa forma, você assa 4 sabores do mesmo tamanho de uma vez. Lembre-se que quando eu já falei para vocês nos outros anos que a fração, para ser fração, nós devemos separar, repartir do mesmo tamanho. Não pode ter um pedaço maior ou um pedaço pequeno, porque daí não é fração. A fração é repartida do mesmo jeito, iguais. Então, observem aí.
Aqui a forma tem 1, 2, 3, 4. 4 divisões, certo? Complete a frase abaixo com uma fração. Cada sabor representa quanto do bolo? Se ela tem 4 divisões e ela vai assar 4 sabores, pode ser chocolate, laranja, limão e morango. Então, eu vou dividir aqui esses sabores. Então, cada espaço desse aqui será um sabor. Então, quantas repartições tem no total? 4. E cada sabor vai ocupar uma parte dessa forma. Então, a fração aí no livro de vocês vão colocar aí, é 1/4, certo? Todas as partes podem ser do mesmo sabor, assado em 2 ou em 4 partes iguais. Então, se ela tanto faz, ela pode usar essa forma para assar dois sabores iguais, certo? Ou ela pode fazer um sabor de cada um. Fica a critério. Continuando. Ela também gostou muito dessa forma. Observem essa forma aqui, a quantidade de divisórias que tem. Antes nós tínhamos uma forma com 2 divisões. Agora nós tivemos uma forma com 4 e agora nós temos uma com, vamos contar quanto tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa forma aqui tem 8 repartição, certo? Então ela gostou. Em quantas partes iguais o bolo fica dividido nela? Se tem 8 divisões e cada bolo vai ocupar um espaço, qual é a fração que dá aí? 1/8, certo? Continuando, então tá aqui, ó. Cada parte é 1/8 do bolo todo. Então aqui essa forma ela vai fazer o bolo é a parte central de um todo. E dessas partes, dessa parte total, eu vou tirar alguns pedaços. Você já aprendeu que para representar com fração uma parte de um total, escrevemos 1 acima do traço e o número total de partes abaixo do traço, certo? Então, mais à frente, nós vamos descobrir como se dá um nome para o número que vai acima do traço e o número que vai abaixo. Então, escreva a fração 1/8. Represente aqui nesse espaço de vocês 1/8. Essa daqui, esse nome que está em negrito aqui, é o nome da fração que nós usamos aqui em cima. Que a fração aqui em cima fica 1 sobre 1, risquinho, 8. Então, represente essa fração aqui, que é 1/8. A parte dela é escrita. Eu já dei a resposta para vocês. Então, vamos lá. Continuando, ainda na página 4, Dorothy fez um bolo de 4 sabores na forma repartida em oitavos. Quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Observe o desenho aqui, ó. Quantos pedaços de bolo ela fez de cada sabor? Ó, a forma tem 2, 4, 6, 8. Tem 8 repartições, certo? E cada uma delas tem a quantidade X de cada bolo, certo? Então aqui, ó, 2 desse, 2 do outro, 2 desse e 2 desse daqui. Tá, quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? 2, o quê? Se tem 8 divisórias, o número abaixo vai ser 8 e o número de cima será qual? 2. E aí ele está assim, para representar as partes do bolo que correspondem ao sabor de chocolate, podemos escrever a fração, que eu acabei de falar aqui para vocês, ó. 2, o tracinho e o 8. Lemos 2/8. Vocês também aprenderam como as frações recebem os nomes o ano passado. Mas, prof, nós não vamos continuar vendo esses nomes? Sim, nós vamos ver mais à frente, tá? Então, portanto, como eu disse para vocês, fração é divisão, gente, certo? Aquele risquinho ali significa que ele foi dividido. Escrevendo acima do traço o número de pares dos sabores de chocolate. Deve ser partes ali do chocolate, tá, gente? Tá certo, dos pares, ó. Observe aqui. E abaixo do traço, o total de partes, é partes mesmo, em que o bolo foi dividido. Então, aqui nós temos a parte total do bolo e a parte total em que ele foi dividido a cada um desses sabores. E aí, no livro de vocês, na página 4,
tá assim. O número que vai acima do traço é o numerador. Diz o número de partes que estamos considerando. Então, ali temos um bolo e a parte do numerador é a parte que nós vamos considerar, tá? E o número que vai abaixo do traço é o denominador. Dá o nome para a fração e representa o número total de partes em que o bolo foi dividido. Então, sempre que o número, sempre que a quantidade, um objeto, um bolo, uma pizza, enfim, for dividida, e a quantidade que ele for dividida será embaixo. E a quantidade que eu quero, que eu vou considerar, vai ser em cima. Então, aí, vocês têm um QR Code, certo? Esse QR Code tem um videozinho que explica para vocês, bem breve, o que é o denominador e o numerador. Numerador em cima, denominador embaixo, tá bom? Então, vocês podem acessar esse QR Code aqui e assistir o videozinho que é bem interessante, tá bom? Feito isso, vamos adiante. Na página 5, nós temos a leitura de algumas frações, certo? Então, acompanha aí no livro de vocês. Então, para o denominador 2, o nome da fração é meios ou metades. No denominador 2, meio ou metades, certo? O 3, lemos terço. O 4, denominador quarto, lemos quartos. Não é quarto de dormir, tá bom? O denominador 5, quintos. Denominador 6, sextos. Denominador 7, sétimos. Denominador 8, oitavos. O 9, nonos. O 10, décimos. O 100, centésimo e assim sucessivamente, tá bom? E aí vocês lembram que quando passar do 10, que eu falei para vocês no ano passado, acima de 10, nós acrescentamos a palavrinha avos, tá bom? Vamos lá. Aí vocês têm a atividade lápis na mão, certo? Então vamos lá eu vou fazer junto com vocês a leitura, e os demais vocês vão resolver sozinhos. A primeira questão diz assim: veja o bolo que Dorothy fez. As formas que ela usou têm o mesmo tamanho. Este foi o primeiro. Observem a imagem da forma, certo? E a divisão. Quantas partes do bolo são de chocolates? Hein, pessoal? Quantas partes aqui são de chocolates? Quanto dá? Conta aí e respondem. Qual é a fração que podemos escrever para indicar essas partes? Que fração que dá aí, meus amores? Vamos lá? E a outra questão. Como se lê essa fração? Então, vocês vão responder que quantas partes do bolo são de chocolate? Quantos estão ali? Vamos responder aqui. Qual é a fração que podemos escrever para indicar essas partes? E como se lê essa fração? Então, vocês vão escrever aí a quantidade que ela usou. Lembrando que o chocolate aqui são esses dois aqui. Então, quantas partes são de chocolate? 2. Qual é a fração que podemos escrever para indicar essas partes? 2. O quê? Quantos tem dividido aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 2 quartos. E como se lê? 2 quartos, certo? Mas antes, no exercício B, nós temos que considerar algumas coisas. Vamos lá? Quantas partes tem a forma mesmo? Vocês vão olhar e vão observar quantas partes tem essa forma. Tudo isso no exercício B. Quantas partes tem a forma? Olha lá. 4. E quantas partes são de chocolates? 2. O que eu acabei de falar para vocês. Que a fração que representa aqui, são 2 quartos. Lembrando que o 2 é o numerador, porque eu tenho duas partes dessa aqui são de chocolates. E a quantidade de divisórias que tem a forma são 4. Então, por isso que o 4 vem abaixo e o número 2 em cima. E vamos lá para a outra. Na forma repartida em metades, Dorothy fez este outro bolo. Observem aí. Qual parte desse bolo é de chocolate? Então, aqui, observe essa imagem.
dessas duas divisões aqui, dessas duas repartições, quais desses dois é de chocolate, meus amores? É essa daqui. Se é essa daqui, quantos são de chocolate? 1. E quantas, se tivesse a pergunta aqui, né? Quantas, deixa eu ver se tem ela, não tem. E se tivesse aqui para vocês representarem a fração, vocês iriam ver a quantidade de espaços que ela está dividida e a quantidade de bolo que ele está referindo. Lembre-se que sempre a atividade vai dar um indicador, vamos dizer assim, daquele produto que eu quero. Tá, agora pensando nisso aqui, essa aqui é metade? Ou é um meio? Isso daqui é metade? Ou é um meio? Então, a resposta para essa é isso daqui, ó. 1 meio, 1 sobre 2. Mas, para isso, e qual desses dois bolos a parte de chocolate é maior? Tem algum desses aqui que é maior? Tem? Professora, eu não entendi. Então, agora a prof vai propor uma atividade para vocês. Para a nossa conversa ficar ainda melhor, o que vocês vão fazer? Você vai preparar juntamente com seu pai, com sua mãe, um bolo de chocolate, isso mesmo. Então, professora, eu não posso preparar um bolo. Eu posso comprar um bolo e fazer o que você está pedindo? Pode também. Precisa ser de chocolate? Não necessariamente. Como que nós estamos falando de bolo de chocolate? Então, essa é a minha dica para vocês, né? Por isso que eu pedi para vocês confeccionar, produzirem um bolo de chocolate. Então, vamos lá para a receita? Essa é uma receita que eu gosto muito, mas vocês podem usar outra receita que vocês tiverem aí. Então, vamos lá, ó. Então, aqui está o nosso queridíssimo chocolate. Então, vamos à receita. Essa foi a receita, igual eu falei para vocês, que eu gosto de fazer, mas vocês podem usar outras, se tiverem. Ou se quiserem comprar um bolo de chocolate ou qualquer outro sabor e fazer a atividade, será bacana, tá? Mas é bom vocês praticarem, fazer em casa essa atividade, porque aqueles que não compreenderam assim 100% com clareza o que é uma fração, na prática vocês aí vão conseguir compreender melhor. Então vamos lá. Aqui vocês têm os ingredientes da massa. Então a prova vai ler assim: são 4 ovos, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de manteiga, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de fermento e 1 xícara de leite. Isso aí são os ingredientes. E aí nós temos o modo de preparo, tá? E aí vocês vão, com a ajuda da mamãe, aí, ou até vocês vão ver, vão ler aqui o que diz, quais são as instruções que dá aqui para vocês realizarem um bolo de chocolate, tá bom? Feito isso, feito o bolo, tudo mais, e aí nós vamos fazer. Depois que o bolo de chocolate estiver pronto, vamos comer? Não! Antes de comer, vocês vão fazer isso aqui, ó. Com a ajuda de um adulto, corte o bolo em 8 pedaços, em 8 partes. Então vamos lá? Pega o bolo de vocês, é claro, né? Que é isso aí, para vocês fazerem, o bolo vai ter que estar frio, né? Para vocês não queimarem as mãos, certo? E para poder manusear melhor. Então vamos lá. Corte o bolo em 8 partes e responda. Se você pegar 2 pedaços, qual fração do bolo terá em seu prato? Então, anteriormente eu pedi para vocês cortarem o bolo em quantos pedaços? 8. Então, se eu tenho 8, significa que a quantidade do lado denominador, 8 pedaços, certo? E desses 8 pedaços, vocês vão pegar 2 e vão colocar no seu prato. Ok. Qual fração sobrou para a família? Se você tinha 8 pedaços, vocês tiraram 2. Quantos sobraram? 6, certo? Agora, coloque os 2 pedaços que pegou de volta na forma e corte todos os pedaços ao meio. Então, vocês vão tirar 2 pedaços desses 8 pedaços que vocês cortaram, vão colocar de volta na forma e vão cortar todos eles ao meio, certo? E aí? E agora? Tem quantos pedaços no total? Se tinha 8, vocês cortaram os 8 pedaços ao meio, aumentou, certo?
o bolo deixou de ser o todo? Não, porque vocês ainda não tiraram nenhuma parte, vocês apenas cortaram. Logicamente que as fatias eram maiores, com 8 pedaços. E agora as fatias serão menores. Então, se vocês tinham 8, eu pedi para vocês cortarem aqueles 8 pedaços ao meio. Quanto que deu aí no total? Tem que dar 16 pedaços, certo? Porque se tinha 8, vocês vão cortar cada um desses ao meio, terá aumentado para mais 8. Então, 8 mais 8 é igual a quanto, pessoal? Certo? E desses pedaços, coloque 4 em seu prato. Então, você vai lá pegar dessa nova cortagem, vamos dizer assim, desse novo corte que vocês fizerem, e vão tirar mais 4 pedaços. Tire e coloque no seu prato. Tá? E aí, vamos responder as seguintes questões. Que fração representa a quantidade de bolo do seu prato? Quanto que tinha, quanto que deu no total? 16. Quanto que você tirou? 4. Então, vai ficar 4 sobre 16. Vou tornar a repetir. Fração é divisão, meus amores. Tá bom? Não se esqueça disso. Consegue perceber a quantidade de bolo? Que a quantidade de bolo é a mesma de quando você tinha 2 pedaços? É a mesma? É? É a mesma, pessoal? Antes vocês pegaram 2 pedaços grandes. E agora eu pedi para vocês pegarem 4 pedaços pequenos. Tá? Então perceba essa diferença. Isso porque eram maiores, que eu acabei de falar. E o segredinho, né? As frações são iguais. Tá? E quando aí elas são iguais aqui, nós vamos trabalhar a questão das frações equivalentes, que é o próximo tópico que nós vamos estudar, tá bom? Então, apesar que às vezes na hora do corte ali, que vocês cortaram os 8 pedaços ao meio, vai esfarelar e vai perder alguns pedaços, mas no fim a quantidade, a fração é a mesma, tá bom, meus amores? Quer ter certeza? Então vamos lá. Então agora o que eu quero que vocês façam? Pega uma calculadora aí, certo? E nós vamos fazer isso aqui. 2/8. Então, o que vocês vão fazer com essa calculadora? Pega a calculadora e divide. Eu não falei que fração é divisão? Divide 2 dividido por 8. Vai dar um resultado ali. Calma que daqui a pouco nós vamos conferir. E vai fazer a mesma coisa com 4/16 ali. 4 sobre 16. Vocês vão pegar as duas contas aqui e vão dividir 4 por 16 e 2 por 8. Vai dar 0,25. Professora, mas no de baixo vai dar diferente? Não, meus amores, dá o mesmo resultado. Tá vendo? A diferença é que aqui os pedaços eram maiores e aqui eles ficaram menores. E a quantidade daqui aumentou. Então, o mesmo resultado, tá? Não se esqueça que fração é divisão. Continuando. Meus amores, e aí nós temos o segundo exercício, tá? Então, vocês vão ler aí o que fala ele. E aí tem a pergunta lá, ó. Vocês vão usar cores diferentes e represente na forma 3 sabores de bolo. Cada sabor deve ter o mesmo número de pedaços, tá? Então, quando vocês dividirem aí, vocês vão responder essa aqui, ó. Quantas partes da forma serão de cada sabor? Vocês colorem aí e façam essa resolução. E a B, que fração da forma representa cada sabor do bolo? Então, de acordo com o que vocês fizeram aí, vocês vão representar essa fração aí, certo? E aí, para continuar, dar sequência nos conteúdos, vocês irão realizar as atividades da página do livro integrado de vocês, a página 6 e 7, tá? Essas atividades são tudo em relação a esse conteúdo que eu acabei de explicar para vocês, sobre frações, certo? Então, vocês vão realizar essa atividade aí. Amanhã nós vamos ter webconferência às 5 horas da tarde, 5 horas, para mim poder estar esclarecendo algumas dúvidas com vocês em relação a esse conteúdo e eu vou estar corrigindo essas atividades. Então, por favor, façam, tá? E para vocês se divertirem após a realização das atividades, tem um QR Code aí, que é um joguinho sobre fração. Vocês jogam e bons estudos, anote suas dúvidas, porque amanhã nós vamos sanar todas as dúvidas, tá bom? Tchau, tchau!